Sejam bem-vindos a todos. Nosso estudo do livro A Lei de Deus, de Pedro Baldi. Hoje nós vamos para o 12º capítulo, né? Um número especial, né? São 12 discípulos. O edifício da evolução. Como se realiza o endireitamento dos desvios e a correção dos erros na construção da nossa individualidade. Eu vou aproveitar nessa abertura e a gente tem um arcanjo Miguel, né? Aquele ser que orientou Joana d'Arc. O Francisco tinha um carinho muito grande pelo arcanjo Miguel. Eu também tenho assim, um carinho muito grande por ele. Sinto uma força muito, né? O Miguel assim presente muito no meu dia a dia, né? É uma energia. A gente vai, inclusive, Pedro Baldi vai falar sobre isso hoje, dessa presença desses grandes seres próximos a gente. É importante a gente acreditar nisso. E o Francisco tinha uma aproximação, ele dizia isso, né? Muito forte com o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel é o arcanjo da vontade. E a vontade, ela vem de um acróstico, são 7 letras, né? Aonde o V é uma vocação, diz a espiritualidade, uma vocação indômita, ou seja, uma coisa incontrolável. Então, essas pessoas que Miguel Arcanjo auxilia na Terra são aquelas pessoas como Joana d'Arc, como Francisco e tantos outros, eu tenho certeza, e muitos ainda encarnados, com certeza, né? É onde tem uma vontade divina precisando ser materializada. O arcanjo Miguel vai ajudar aquele humano que precisa realizar aquela vontade divina. Então, ele é o arcanjo da vontade, não é o desejo. Desejo passa, não é? Você deseja um carro, você tem um carro. Isso não é vontade. Vontade é uma coisa grande, é uma coisa maior, é uma coisa que não tem como passar, porque ela parte de uma vocação, ela parte de um talento, uma coisa incontrolável. Não tem como você controlar, sabe? Ou seja, você vai fazer aquilo, você vai ser obediente. É melhor ser obediente do que controlar uma coisa que não tem controle. Se não tem controle, você não tem como controlar. Então, Joana d'Arc foi segurando até ela perder o controle e obedeceu Miguel Arcanjo, obedeceu essa vontade. E Francisco também, né? Francisco não foi tão rebelde, né? Mas o Francisco, ele também teve as suas questões de interpretação e tudo, até quando ele percebeu o que é que a espiritualidade queria que ele fizesse na Terra. Não é isso? Então, esse é o Arcanjo Miguel. Então, que essa força, que essa energia de Miguel, que essa energia da vontade possa nos auxiliar no nosso estudo de hoje. Seja bem-vindo, Miguel Arcanjo, não somente nesse ambiente externo que a gente vive, em nossas casas, mas seja bem-vindo no mais profundo de nossas almas, tocando a nossa vontade maior, tocando essa honestidade, como diz Pedro Baldi, a virtude do terceiro milênio é a honestidade. Só vai ficar encarnado o homem honesto. Mas quem é honesto? Como já dissemos aqui uma vez, honesto é aquele que sabe o que vai fazer. Honesto é aquele que não controla essa vocação dele, nada segura, e ele realiza. Aí vem Miguel Arcanjo, abraça esse ser e faz a coisa acontecer. Então, é essa força que a gente pede para nos auxiliar hoje, é essa energia arcangélica que a gente pede para nos ajudar no dia de hoje. Podemos começar, Gabriel, a leitura. Tá dando para ver a tela, né? Por enquanto, só desencarnado que está vendo. Não está vendo, não? Não. Não está visualizando o livro? Agora está. Então tá bom.
Então, Só os videntes estavam vendo. achei que eu estava desencarnado. Esses videntes estavam vendo, eu não estava vendo nada. Normal. Então, capítulo 12, o edifício da evolução, como se realiza o endireitamento dos desvios e a correção dos erros na construção da nossa individualidade. Vamos então agora desenvolver o problema da correção dos nossos erros. Os seres não são iguais, eles encontram-se em posições diferentes. Cada um, conforme sua posição, comete erros diferentes e, pelo equilíbrio da lei, recebe exatamente a reação correspondente, a mais adaptada à sua aprendizagem. Cada movimento nosso repercute na lei e, conforme a natureza e o tipo de vibração irradiada, movimenta aquele sistema de forças nos diferentes pontos correspondentes, gerando assim uma resposta a essa excitação, resposta feita de medida, vibração corretora dos nossos erros, a que chamamos reação da lei. Isso. Vamos lá, vamos começar. Ele já começa assim, os seres não são iguais. Eles encontram-se em posições diferentes, né? Agora, isso a gente tem que... Esse é um ponto muito importante para a gente compreender o mundo que a gente vive, né? O universo é a reunião dos diversos. Não dá para todo mundo ser igual. Não dá para esse mundo, essa perfeição, né? Então, as pessoas, às vezes, querem sair... eu vou viver em comunidade, viver isso, viver aquilo... mas eu falei, aí eu brinco com as pessoas aqui, vem cá, você vai viver em comunidades, mas você está indo para Marte, você está indo para Júpiter, porque você está indo viver com seres humanos, minha filha. Ou você vai formar uma comunidade só de anjos. Aí é essa esfera dos amadores, né? Esses que já aprenderam a amar. Quer dizer, então, esse ponto de Pedro Braud, essa frase dele é fantástica. Os seres não são iguais, eles encontram-se em posições diferentes. E aí, cada um uma posição. Pedro Braud fala no outro livro, que é a Técnica Funcional da Lei de Deus, ele coloca assim, a primeira fase inicial é do erro. A gente lança uma trajetória errada. A segunda fase é uma fase curativa da dor, a sua correção. E a terceira fase é a fase relativa da cura. Não é? Então, observa só. A gente poderia dizer, a primeira fase, a gente está caindo no erro. A segunda fase, nós estamos resgatando esse erro, né? Que a dor vem. E a terceira fase seria a regeneração, né? A cura. Agora, observa. Os seres humanos, cada um de nós está numa faixa dessa, está numa fase dessa. Né? Uns estão cometendo os erros, os outros estão, pela dor, né? Colhendo esse erro do passado. E os outros já estão nesse processo de cura daquele erro, do entendimento daquele erro. Né? Então, a gente observa que essa união dos diversos é que forma o universo mesmo. Né? Essa é a grande questão. Tem outra colocação de Pedro Braud, que eu gosto muito nesse livro, e daí vem o equilíbrio, né, gente? Daí vem o equilíbrio. Uma coisa muito bonita. Ele coloca assim, quem se encontra na primeira fase, a do erro, pode funcionar como carrasco, utilizando aquele que se encontra na segunda fase do pagamento, com a própria dor, fazendo funcionar como sua vítima. Olha que interessante. O primeiro está no erro, o segundo se corrige na dor, o terceiro goza do resultado dessa lição aprendida. Né? Então, quer dizer, aquele que foi o carrasco no passado, se não aprender ao longo das encarnações, né, ele vai ter pessoas que estão na primeira fase para ser o carrasco dele que está na segunda para resgatar o carrasco que ele foi em outra vida. Não é? E está na terceira fase aquele que já aprendeu a lição. Então, esse é o mundo que a gente vive. Né? Essa é a Terra, essa maravilha que a Terra é. Essa diversidade de evolução, essa variedade de coisas. E com isso todo mundo vai aprendendo, né? Como a gente já fala sempre aqui, a Terra, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso corpo é um banco escolar que a nossa alma se assenta para receber o abecedário da espiritualidade. E quando a gente está com esse abecedário, que a gente está aí se alfabetizando espiritualmente, né? A gente está diante disso tudo. A gente tem que ter esse entendimento de tudo.
Tem uma coisa essa semana que a gente fez um estudo aqui, o pessoal que estuda o Bhagavad Gita, é o meu grande amigo José Rubens. O Rubens, ele comenta uma coisa que os orientais falam muito, que é a metáfora dos dois pássaros. E essa metáfora é muito interessante, que ela diz assim, existem dois pássaros numa árvore. Um observa e o outro come os seus frutos. Olha essa metáfora, hein? Né? Isso, na verdade, é o que acontece lá no campo da guerra com Krishna e Arjuna, o Arjuna, né? O Arjuna e o Krishna, e o diálogo que é o Bhagavad Gita. É exatamente isso, né? Então, tem dois pássaros na árvore, a metáfora dos dois pássaros. Um, tudo observa, e o outro come os seus frutos. Aí é que a gente tem que ter sabedoria para viver no mundo. Aí que Pedro Baldi, nós temos que entender esse mundo, essas posições diferentes. Porque esse pássaro, a metáfora dos pássaros, na verdade, esses pássaros estão dentro de nós, né? É a nossa consciência. Então, observa só a coisa. Um come tudo, o outro observa o nosso eu divino, a nossa essência e a nossa existência. Não é isso? O ideal é unificar esses dois pássaros com o tempo. Não é? Então, o que vai acontecer? Observa que o mundo está aí. Mas quem é que está olhando o mundo? É esse pássaro que tudo observa. Olha, é o divino que há em nós. Ele olha pelo esse terceiro olho, ele olha pelo olho espiritual, ou aquele que olha com os olhos da matéria, que tudo come. Tudo come, tudo come. Não é bem assim. Tem que ser, não é? Tem que selecionar isso aí. Como é que vai ser? Então, essa metáfora dos dois pássaros é muito interessante, porque a todo momento é isso, não é? Então, aconteceu uma coisa na nossa vida, aconteceu alguma coisa na humanidade, e agora? São seres diferentes, são pessoas diferentes. Vamos julgar? Opa! Você vai comer aquele fruto? Opa! Não é? Alguém nos magoou, você vai comer esse fruto da mágoa? Observa, né? Aí, como diz Pedro Baldi, muito inteligente, né? Quando você receber uma ofensa, não se dirija ao ofensor. Olha, não seja aquele pássaro que vai comer o fruto, vai lá brigar com a pessoa que te dirigiu a ofensa. Não, silencia. Seja esse pássaro que tudo observa, não é? Ou seja, mergulhe no seu interior e pergunte a você o que você fez nessa ou em outra vida para merecer essa ofensa. Não é? Então, essa metáfora é bem interessante desses dois pássaros. Mas vamos seguir, Gabriela. Costuma-se dizer que cada um tem sua estrela e nasce com seu destino. É dessa forma que nosso passado, tal como quisemos viver, volta e nos prende. Quando foi originada uma causa e, em consequência, foi movimentada uma força... Gabriela. Oi? Não é, você pulou um parágrafo. Não. Os nossos erros, não? Eu li esse. Foi esse que eu acabei de ler, não? Não. Você leu o primeiro parágrafo. Eu achei que eu tinha lido porque eu subi, desculpa. Não, Então, vamos lá, voltando. Os nossos erros podem diferenciar-se, seja pela qualidade, direção seguida, seja pela grandeza ou peso, ou, que quer dizer, pela massa dada e pela velocidade adquirida. Em outras palavras, nós estamos amarrados ao nosso passado, isto é, a qualidade dos nossos pensamentos e atos, a direção em que os movimentamos e também amarrados à sua quantidade ou volume e à força adquirida pela velocidade e ímpeto com que por nós eles foram lançados. Tudo isso pode ser corrigido, mas até que o esforço necessário seja feito, nosso passado nos prende e somos seus escravos. Essa servidão é proporcional à qualidade, direção e poder dos nossos pensamentos e atos passados até ficarmos livres. Isso aí é uma coisa que a gente não, como eu disse, esse grupo, esse curso, esse estudo veio a partir do curso Metafísica da Saúde, né? Aí a gente resgatando ali a doença, falando disso tudo. Observa a terceira lei de Newton, que é a lei de Deus, né? Ação e reação. Então, observa que essa lei é interessante, que ela fala que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade.
Gente, isso, eu chamo muita atenção disso no curso, né? Observa que a toda ação há sempre uma reação oposta de mesma intensidade. Então, isso aí que Pedro Baldo está colocando aqui, né? Essa questão os erros diferenciar pela grandeza ou peso, na verdade, a lei vai reagir exatamente sobre isso. Então, olha só uma pessoa que tirou a vida de outra pessoa. De quem ele tirou a vida? De um homem com 70 anos que não tinha família nenhuma. Ele foi solteiro, não tinha filhos, não tinha irmãos mais, não tinha pais, ele era só no mundo. Mas eu tirei a vida de um homem, aos seus 50 anos, que era avô, era pai, era marido, né? E, enfim, tinha netos, filhos. Na hora que a lei vai, esse peso, como ele fala aqui, a grandeza, esse peso desse desencarne vai gerar mais prejuízo do que aquela pessoa. Os dois mataram, não é? Mas na hora que a lei reage, ela reage de forma diferente. E quando a gente fala dessa coisa da intensidade, quando Pedro Baldi fala aqui, né? A força adquirida pela velocidade e ímpeto com que foram por eles lançados. Olha só, a gente vai entender perfeitamente. Uma pessoa tem uma tuberculose durante 3 anos e fica boa. Tem pessoas que têm tuberculose 40 anos. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Mas por que isso? A gente observa uma coisa. O que é a tuberculose? Eu sempre comento muito, né, que é mais fácil a gente entender assim. É o egoísmo que eu gerei em outras encarnações. Qual foi a intensidade do meu egoísmo? Quantas encarnações eu fui egoísta? Ramatiz chega a falar que, às vezes, a pessoa faz uma conta, a Ramatiz fala, são 60 anos para drenar o egoísmo ao longo dessa encarnação. Então, ele tem que ter 60 anos de tuberculose. Olha que interessante. Na verdade, não é a tuberculose, é ali o egoísmo que está saindo. Né? Então, a Ramatiz fala, se ele desencarna aos 50 anos, ele fica devendo 10 anos à lei. Ele vai ter que reencarnar e, dependendo da escolha dele, né, ele vai voltar a ser tuberculoso dos 10 aos 20 anos só. Mais 10 anos para conseguir limpar o seu perispírito desse egoísmo, essa veste nupcial que é o perispírito. Então, essa intensidade é que marca. Né? O câncer nada mais é do que o prejuízo que uma pessoa levou ao próximo a alguma encarnação. Dependendo do órgão que ele está, a gente dimensiona que tipo de prejuízo eu levei ao próximo em outra vida. Só isso que é o câncer. Mas hoje ele é um grande negócio na Terra. Né? Mas para a espiritualidade é só isso, não tem nada demais. Muito bem. Mas olha que interessante. Qual foi o nível, né? Qual foi a intensidade desse prejuízo que eu dei ao meu próximo? Aí a gente vai ver que a intensidade e a força com que o câncer vem na vida da pessoa. Isso vale para tudo. O vitiligo nada mais é do que uma pessoa que usou. Jesus falou para a gente, na medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Entende? Olha só o que Pedro Baldi fala. Qual é a força? Olha, qual é a força esse meu ímpeto na hora que eu lancei esse preconceito em outra vida? Não é? E aí a terceira lei de Newton, não tem como, é a mesma intensidade que vai vir sobre mim. Aí a gente tem uma pessoa que no passado ele julgava as pessoas pela cor. Aí ele nasce hoje e vai ser julgado pela cor intensamente. Outras pessoas nem passam tanto pela questão do preconceito, mesmo sendo da mesma cor dele, mas ele passa muito por isso. Mas por que ele passa muito? A intensidade com que ele fez aquele tipo. A intensidade de um vitiligo no corpo de uma pessoa já dá para dimensionar a intensidade do preconceito, como Jesus disse, na medida que você mediu, você vai ser medido. E uma pessoa com vitiligo, ele mediu as pessoas pela cor, pela pele. E aí ele vem com a questão da pele, porque tem a ver com os relacionamentos. Então, tem pessoas que têm um vitiligo brando, tem outros que têm forte, né? E tem outros que até foram preconceituosos,
Mas na hora que a lei reage, ele vai para o amor. Ele vai para o amor, né? Vai ser um grande médico dermatologista e vai trabalhar buscando a melhora emocional dessas pessoas que têm vitiligo. Resgata pelo amor e não, como a maioria, pela dor. Né? Então, essa frase dele eu gostei muito. Né? Em outras palavras, nós estamos amarrados ao nosso passado, à qualidade dos nossos pensamentos e atos, a direção em que os movimentamos e também amarrados à sua quantidade ou volume e à força adquirida pela velocidade e ímpeto que por nós a eles foram lançados. Muito bom isso. Metafísica pura. Pedro Baldi brilhante, aqui explica a doença do passado, do presente, né? Qual é a minha força da minha decepção, né? De como é que é isso, a minha intensidade de querer que o outro faça aquilo que eu quero, né? De esperar para o outro aquilo que ele não pode me dar. Quanto mais eu faço isso, pior minha sinusite, né? Eu não consigo perdoar, aí piora a minha sinusite, não consigo aceitar, piora a minha sinusite, mas a pessoa já aceita melhor, já perdoa mais rápido, aí a sinusite é mais branda, papapá, né? Então, Pedro Baldi, brilhante aqui, né? Mas podemos ir lá. Costuma-se dizer que cada um tem sua estrela e nasce com seu destino. É dessa forma que nosso passado, tal como quisemos viver, volta e nos prende. Quando foi originada uma causa e, em consequência, foi movimentada uma força, é necessário exauri-la até seus últimos efeitos. Por isso, deveríamos ter o máximo cuidado antes de gerar qualquer pensamento ou ato, porque depois ficamos a eles amarrados e os levamos conosco até atingir todas as suas consequências fatais. Disso não se pode fugir. E o que cada um faz, o faz para si, semeando no seu campo e não no do vizinho, devendo depois colher e alimentar-se do que semeou. Tudo o que pensamos e realizamos é criação nossa, por nós geradas, carne da nossa carne, mundo em que depois teremos de viver. E quanto mais repetimos um pensamento ou um ato, tanto mais ele se fixa, se torna firme e estável, descendo à profundeza de nossa personalidade, onde fixa aqueles marcos indeléveis que são as nossas qualidades. Mas, sobrepondo uma outra repetição à anterior, podemos apagar aquele marco, substituindo-o por outro, isto é, adquirindo novos hábitos bons que se colocam no lugar dos velhos, destruindo más qualidades para substituí-las por boas. Dessa maneira, podemos corrigir nossos erros. O arrependimento é bom, mas só para iniciar o novo caminho. Depois é preciso percorrer todo este novo caminho sem que o arrependimento sozinho não resolve. Para corrigir o velho caminho, é necessário percorrê-lo todo novamente, às avessas, em sentido contrário. A gente observa que quando chega no fundo do poço, só tem um caminho, né? É a verticalidade. Só tem um caminho, é para o alto. Né? Para os lados não dá, tem que voltar. E aí é o que Pedro Baldi fala, né? Vai percorrer esse caminho todo, novamente, às avessas, sentido contrário. Né? Mais adiante a gente vai conversar mais aí. Mas pode seguir, Gabriel. Cada vida representa uma construção nova que se levanta sobre os resultados atingidos na precedente. E não é possível escolher outros alicerces. O verdadeiro objetivo da nossa existência, que é o de nos construirmos a nós mesmos, não pode ser alcançado no limitado número de experiências de uma só vida. Assim, cada vida se ergue em cima da outra, como num edifício, cada andar se ergue em cima do outro, que constitui o seu único apoio sobre o qual não pode deixar de assentar-se. Os hábitos adquiridos representam essa base que, ao nascermos neste mundo, encontramos já feita por nós mesmos no passado. Quanto mais esses hábitos se tenham enraizado em nossa personalidade, tanto mais ficaremos amarrados à estrutura dos andares inferiores.
Na construção dos andares superiores, podemos modificar aquela estrutura, mas não deixando nunca de ter em conta a construção já feita. A nova construção podemos fazê-la diferente, corrigindo erros, modificando, acrescentando, melhorando, porém, o trabalho novo não pode ser realizado senão em função do precedente. É como se a gente fosse ver um edifício, né? Observa que o segundo andar não foi muito bem construído, né? Aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer o terceiro andar, não é? Não tem como destruir isso aí. Aí eu vou dar um jeitinho nesse terceiro andar, né? Vou ter que... Agora, vai ter que levar em conta isso tudo, vai ter que levar em conta o anterior, a estrutura que estava embaixo, aquela coisa toda. E aí, não, mas chega uma hora, não é? Que a gente já consegue acertar os andares e aí a coisa é mais uniforme, né? Se caminha numa linha sem tanta oscilação. É a nossa vida, né? É a nossa evolução, né? O processo é esse, até chegam a altos e baixos, até chega uma hora que a gente, opa, e já caminha uma reta, já não tem tanta oscilação na vida, a gente já consegue ter uma coisa mais tranquila, mais serena, né? Isso é para tudo, né? Mas vamos seguir aí. Podemos representar este fenômeno também com outra imagem, uma avalanche, ou avalanche, é nada no começo, é apenas pequena quantidade de neve, que caindo e rolando sobre a própria neve, atrai mais neve, de modo que assim vai sempre crescendo, cada vez mais, até tornar-se terrível avalanche que tudo destrói no seu caminho. Aquele primeiro fragmento de neve é também efeito da tempestade que o gerou, e sua queda é consequência da sua oposição no cume do monte. Assim também nossos hábitos não são nada no começo. São só pequenos movimentos sem importância, em que ninguém repara. Mas caindo e rolando sobre o caminho da nossa vida, eles atraem outros movimentos que, com a repetição, descem até a nossa profundidade, tornando-se novos, tornando-se hábitos e transformando-se finalmente na terrível avalanche dos nossos instintos, aos quais é difícil resistir. A gente observa que o grande papel da nossa vida, né? Nós temos atributos humanos que fomos adquirindo ao longo das nossas encarnações e precisamos despertar em nós atributos divinos. Por isso que eu sempre digo, nunca peça a Deus a paz, porque nós já temos ela dentro de nós. A questão é despertar essa paz. Então, e a gente, como ele diz aqui, né? Essa questão da repetição, a gente vê isso na metafísica, a repetição de um hábito gera doença, a repetição de um hábito gera desencontro qualquer na nossa vida. E aí a gente observa, eu até fiz uma anotação aqui, nessa queda da nossa vida, vamos atraindo por ressonância energia aumentando essa força. É a história da avalanche dele, não é? Então, observa só uma coisa, uma pessoa, ela tem um determinado vício, né? Mas isso vale para tudo, né? Não é só um vício, não. Por exemplo, eu faço parte de um grupo, né? Seja de estudo, seja religioso, seja esotérico, qualquer coisa, né? Como diz Pedro Baldo, a gente tem uma ideia, né? E começa a se reunir em torno dessa ideia. Tudo bem. Mas o que acontece? Só há duas formas de ter comunicação entre duas pessoas, né? Entre um grupo. Entre eles tem ressonância. Tem que ter uma ressonância. É o primeiro ponto importante para ver a comunicação entre os seres, se existe ressonância entre eles. Se tem ressonância, tudo bem. Agora, o que acontece? Na medida que esse grupo ele pode se perder nesse meio do caminho, o que vai acontecer aí? Olha, as energias vão chegar. As energias vão chegando, vão chegando, vão chegando. Olha, eu tenho um hábito terrível. Muito bem, esse hábito que eu tenho vai atrair o quem? Vai atrair não só encarnados, mas vai atrair também desencarnados compatíveis com aquela energia. E é isso que vai formando essa avalanche. Não é? Chega uma hora
que a gente observa, tanto nesses grupos, seja esotérico, religioso, o que for, ou até na nossa vida, numa questão de vícios, numa questão de hábitos que nos levam a algum tipo de prejuízo, tem aquele processo que a gente conhece no meio da espiritualidade, da possessão, que nada mais é do que já não é a gente que pensa. Olha, já não é a gente que pensa, são outras energias que pensam com a gente. E essas energias são tão sábias, que aquele grupo se acha, mas que, na verdade, ali não são eles que acham nada. Já tem energia muito maiores por trás, achando pelo aquele grupo. Ou energia muito maiores achando pela pessoa. Né? Você vê uma pessoa que bebe, ela não bebe, ela não é viciada, né? Ela bebe socialmente. Não é verdade que muitos falam isso? Mas ela não bebe sozinha. Não é? E cada vez que ela bebe mais, algo que Pedro Baldi fala, gente, isso é uma avalanche. Um hábito não é só atrair outras pessoas que têm aquele hábito, é atrair outras energias que têm aquele hábito. Aí o que ele diz assim, é difícil resistir. A coisa vai tomando um volume, que sai do nosso controle. Já não sou eu que bebo, já não sou eu que fumo, já não sou eu que faço nada. Existem energias que tomam conta e que é muito maior do que a gente pensa. Né? Então, quando perguntaram a Kardec se o desencarnado influencia muito a nossa vida, o que ele disse? Muito mais do que vós podeis pensar. Né? Exatamente isso. Nós estamos lidando com... Não tem diferença nenhuma, né? De um plano para o outro, uma coisa constante no nosso dia a dia. Então, como Jesus fala, orai e vigiai, mas não é vigiar o nosso próximo, né? É vigiar esses nossos hábitos, vigiar esses nossos pensamentos, vigiar essas coisas todas. Quando ele fala de pensamentos, nós temos que ver também que tem uma evolução, né? Antigamente, a gente tirava o pescoço do cara, torcia o pescoço. Hoje a gente pensa só em torcer o pescoço. Já crescemos, né? Já evoluímos, né? Não é a mesma coisa. Uma coisa é pensar, outra coisa é pensar e fazer. Não é a mesma coisa. Com certeza a reação não é a mesma. Não é? Não tem como dizer que é a mesma. Ah, Fernando, mas pensamento é energia. Tudo bem, ué. Mas pensar em matar uma pessoa e matar uma pessoa é bem diferente, né? Diante da reação é outra da lei, né? A gente não tem dúvida disso. Mas, né, a gente tem que perceber isso e definir muito claramente. Por isso que a gente tem que cada vez mais perceber assim o que é nosso e o que não é nosso. O que é nosso e o que não é nosso. Isso é um ponto muito importante para a gente, né? O que me alimenta ou não me alimenta? Eu vejo muitas pessoas, assim, pelo menos assim, muito Jesus, quando disse assim, os fariseus, né? Mas, mestre, os seus apóstolos não lavam nem as mãos antes de comer? Aí Jesus falou assim para eles, olha, isso é o que a cidade fala, né? Não é o que está no Evangelho, não. O Evangelho é outra coisa. Se vocês se preocupassem tanto com a limpeza de suas almas, como vocês se preocupam com a limpeza do corpo físico, vocês já estavam limpíssimos, né? Já tinham virado anjos. Essa é a grande questão. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, né? Porque as pessoas, às vezes, se preocupam muito com uma coisa, né? Demais com aquilo ali, né? Já se formou até uma avalanche de pensamento em relação àquilo, né? Mas ela não se preocupa quando a gente fala de alimentação, por exemplo, né? Tem pessoas que falam assim, mas isso aí é orgânico? Se não for orgânico, eu não vou comer, não. Né? Aí você para e pensa assim, vou dar um exemplo bem concreto, né? Não é todo mundo isso aí. Aconteceu certa feita. Mas, Fernando, não é orgânico. Eu não como que não é orgânico. Pessoal, mas você não acabou de dizer que você está brigado com a sua mãe, que você não consegue perdoar a sua mãe? Né?
Você está preocupada se o alimento tem veneno. Tá, mas e a falta de perdão dentro de você? E essa raiva que está da sua mãe? É melhor você comer um alimento com veneno, porque esse alimento com veneno não vai contaminar a sua alma. Mas esse pensamento que você está da sua mãe vai contaminar a sua alma. Vocês estão entendendo como é que a coisa é complicada? É complicada, é muito complicada. A pessoa tem uma alimentação maravilhosa, mas não consegue perdoar a mãe dela. Não consegue perdoar o irmão dela. Entende como é? Então, nós temos que... É o que Jesus falou, né? Não pode ser ou vai ou racha que vai rachar, né, gente? Então, é aquilo. A gente tem como buscar uma alimentação saudável? Vamos buscar. Eu não tenho como financeiramente, o tempo, ou não sei o quê, está tudo certo. Né? Quando você chegar no mundo espiritual, ninguém vai te perguntar se você era vegetariano. Ninguém vai te perguntar se você era vegano. Ninguém vai te perguntar se você comia carne. Ninguém vai te perguntar o que... Mas, vem cá, meu amigo, vem cá, qual foi a sua obra? Você fez o que você tinha que fazer? Não, mas eu era arquiteto. Não, eu ajudei meu filho a se formar. Não, não, não. Eu tenho casa própria. Não, não, meu amigo, ninguém está te perguntando isso. Né? Eu fiz o que o Francisco fez. Não, meu amigo, ninguém te perguntou isso. Eu quero só saber se você fez o que foi fazer. Porque essa coisa de alimentação, essa coisa de formação acadêmica, de ter casa própria, ter carro, isso é coisa externa. Isso é coisa externa. Isso é forma. Nós estamos falando de substância. Nós estamos falando do que você colocou dentro de você verdadeiramente. Nós estamos falando das virgens prudentes. Nós estamos falando do óleo que você trouxe com você de outra encarnação. Cadê o óleo? Cadê esse óleo para manter sua chama acesa aqui? É isso que nós estamos perguntando. Não o que você comia, se você bebia, não é isso que eu estou perguntando. Né? Porque tem pessoas que até bebem, olha, né? E são pessoas boníssimas. A gente não pode julgar porque ela é viciada e está no fogo do inferno. Que isso? A gente não pode julgar pelo vício. Às vezes aquela pessoa viciada é anos-luz mais evoluída do que eu. Chega no mundo espiritual, ela está melhor do que eu. Né? Então, não é pela forma que nós podemos julgar. Não é por isso. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas hoje estão indo muito pela forma, estão esquecendo a substância. E essa substância que nos une, que nos iguala, que nos faz sermos um ser único. Né? Mas vamos seguir, Gabriel. Acontece que, com a repetição de nossos pensamentos e atos, podemos adquirir, como numa avalanche, velocidade maior ou menor numa direção ou noutra. Quanto mais velocidade adquirimos, mais somos levados a continuar no mesmo sentido, sendo então mais difícil parar e corrigir o caminho, ou seja, endireitá-lo no sentido oposto. Esta comparação nos explica o motivo pelo qual estes princípios não são aceitos por muitos, apesar de nos conduzirem à nossa própria vantagem. Sua objeção é que as leis, por nós analisadas, funcionam somente para as criaturas escolhidas que sabem vivê-las e não para os demais simples seres comuns. Acham eles que as vantagens da evolução são usufruídas apenas pelos que conseguiram evoluir, e não por eles próprios, que humildemente se declaram atrasados. Preferem assim permanecer onde estão, em poder de todos os males relativos, em vez de se movimentarem para melhorar suas condições. Chegam até a reconhecer a lógica do que estamos demonstrando, mas não concordam tão somente no terreno teórico, pois consideram sua aplicação na prática um trabalho, uma dura fadiga e não estão dispostos a enfrentá-lo. Ficam assim parados, esperando até que venha o choque da dor, infelizmente indispensável para acordá-los. Preferem adaptar-se a viver num nível inferior, reconhecendo-o como seu e aceitando-o com todos os seus sofrimentos, a fazer o esforço para sair dele. Como desculpa, dizem, este método de viver, contando com as ajudas dos céus, não é para nós, é só para os santos, e nós não somos santos.
Lê mais esse parágrafo seguinte, que é pequenininho, que eu vou comentar os dois. Uhum. Colocam-nos em altares. Deixa os dois aí, tá? Isso. Pode ir. Isso. Colocam-nos em altares para venerá-los, mas como seres longínquos e inimitáveis, que pertencem só ao céu para ser glorificados e não seguidos na terra. Veneram-nos e, acabada a homenagem, voltam aos seus negócios. Isso, vou comentar os dois juntos. Essa questão aqui muito interessante, ó, ficam assim parados, esperando, até que venha um choque da dor, infelizmente dispensáveis para acordá-los. Eu lembrei da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A terceira lei é a ação e reação, né? Mas a primeira lei da inércia todo o corpo continua, eu vou falar assim um trecho dela, né? Todo o corpo continua em estado de repouso, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre ele. Olha como é que isso acontece na nossa vida. Aí está parado. Aí vem a lei de Deus e movimenta a nossa vida. Ó, todo o corpo continua em estado de repouso. Nós estamos ali em estado de repouso, inércia. Mais na frente, Pedro Baldi vai falar disso aí melhor. Né? A menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre ele. Olha que interessante. A lei de Newton serve para a nossa vida. Essa primeira lei é fantástica disso aí, né? Olha quantas pessoas na inércia, como ele fala, né? E desculpas, né? E essa questão que ele fala, isso não é para nós, é para os santos, né? A gente coloca eles em altares para venerá-los, né? E depois dessa veneração, acabada a homenagem, volta aos seus negócios. Não é isso? Olha que interessante aqui. A gente observa, Pedro Baldi tem uma colocação muito boa. Pedro Baldi fala assim: vossas distâncias psicológicas são maiores que as vossas distâncias espaciais. Ó, vossas distâncias psicológicas são maiores que as suas distâncias espaciais. Por quê? O homem chegou à Lua, já chegou a Marte, não é? Mas ele não concebe que um Francisco está presente em nossa casa. Um Francisco de Assis faz parte da nossa vida. Um Jesus gostaria de ser convidado para sentar à mesa e fazer a ceia com todo mundo no seu aniversário. Então, ou seja, esses seres estão lá, ó, em altares, para ser venerado, longe de mim. A gente, olha só, agora foi a época, né, do Círio lá de Nazaré, né? Ou a gente participa de um retiro espiritual, 3 dias, uma semana, né, no mosteiro, ou até mesmo aqueles retiros da igreja católica que Leda ia muito. Eu não, mas Leda que ia muito, né? Ou então a gente lê um livro, tipo Paulo Estevão, que foi um livro que marcou muito a minha vida. Né? Eu li um livro, Paulo Estevão, gente, eu comi aquele livro. Né? Mas depois de 2 meses eu voltei ao normal. Né? Vamos dizer assim, depois a gente volta para a miséria, diante. Então, quer dizer, a gente observa que as pessoas que participam lá do Círio, né, estão ali envolvidos com a santa, a energia de Maria, e aquela coisa toda, tal, sabe? As pessoas ficam anestesiadas mas passa uma semana, passa 2 semanas, e aí, como o Pedro Baldi fala, volta aos seus negócios, volta à sua vida comum, né? E é isso que ele fala, e isso acontece com a gente no nosso dia a dia. Depois desse retiro budista, retiro católico, né? Encontro de casais, seja o que for, a gente fica, não é? Mas é aquela história, eu acho que isso tudo é muito importante. Por quê? Porque aí essa oscilação faz parte da nossa evolução. Até chega uma hora que a gente, não é? Ou seja, aquele livro de Paulo Estevão, a gente não fica tão maravilhado porque aquilo já faz um pouco parte da gente. Não é uma grande novidade, não tem essa oscilação toda, mas o nosso grande papel, na verdade, fazer com que esses grandes seres já está próximo a nós. É isso que Pedro Baldi fala. Nós temos que diminuir a distância psicológica, diz Pedro Baldi. É muito grande essa distância. Aonde está Pedro Baldi? Pedro Baldi está do meu lado aqui. Não é?
Aonde você acha que ele está, ele vai estar. Aonde está Francisco? Aonde você acha que ele vai estar, ele vai estar. Não é verdade? Então, quer dizer, a gente tem que diminuir essa distância, acreditar mais nisso, acreditar nessa nossa capacidade. A gente, como nós estamos falando, só há uma forma de ter comunicação entre dois seres, se tiver alguma ressonância. Não é isso? Então, a gente tem uma ressonância com Francisco, eu tenho ressonância com Madre Teresa, com Irmã Dulce, é isso aí. Já vai ter comunicação, já existe comunicação entre o ser e aquele desencarnado. Mas vamos seguir, Gabriela. Vamos agora explicar por que motivo alguns podem julgar absurda ou pelo menos inaceitável essa orientação. Eis a razão. Eles estão lançados no caminho da descida e para quem, pela velocidade adquirida, se sente impelido para baixo, é absurdo falar em caminhar para o alto. É devido a essa velocidade atingida na descida que nos parece impossível percorrer o caminho da subida. E, na verdade, para inverter a direção no sentido da subida, é necessário primeiramente ter vencido, reabsorvido e neutralizado toda a velocidade tomada na descida. Por isso, muitas vezes, essas teorias são julgadas inaplicáveis. É como alguém, estando perto de declarar falência, julga não adiantar mais fazer economias. É a psicologia do desespero, de quem não conhece coisa alguma do amanhã, fica cego e desorientado, convencido de que não vale trabalhar para um futuro completamente ignorado. O que vale é o presente. Escolhemos, então, a vantagem imediata, aproveitando-nos de tudo que chega ao nosso alcance, aconteça o que acontecer, mesmo contraindo novas dívidas. Isso porque nunca verificamos a realidade da existência de um banco do céu, um banco no céu, que toma nota de tudo. Não sabemos se ali existe um débito ou crédito nosso, e se porventura existe, como e quando acertar as contas. Aqui tem muita coisa, né? Se escolhemos, então, a vantagem imediata, aproveitando de tudo que chega ao nosso alcance, aconteça o que acontecer, e vai contrair novas dívidas. Aqui tem muita coisa, né? A gente observa aqui, sem dúvida nenhuma, que descendo a ladeira é difícil parar, né? Literalmente, né? Está descendo ladeira abaixo, é difícil. Agora, a gente observa que tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que realmente... Fernando, os negócios estão dando lucro, não é? A coisa está acontecendo, não é? As coisas está dando certo, capapá, aquela coisa toda, olha só, já está ladeira abaixo. Agora, como é que você vai dizer para esse cara assim, meu amigo, olha só, não é por aí não, não é por aí não, a coisa não é por aí. Gente, a gente cansa de ver isso no nosso dia a dia. A gente vê pessoas que apostam que está no caminho certo. As pessoas que aquilo ali que é o correto, é aquilo que tem que fazer, não é? E agora? Gente, está ladeira abaixo. Agora dá para a gente entender por que aquela pessoa não para, gente. Não tem como ela parar, porque para ela está dando certo. É aquilo que eu disse anteriormente. Ela acha até que é ela, junto com a falange atrás dela, que quer acelerar aquela descida dela mais rápido ainda. Não é? Então só vai ter um jeito, não é isso? Vai chegar no final da ladeira, tem que voltar de novo, passar por aquilo tudo de novo, né? Esse é o processo. A gente observa, observa só uma coisa, nós tivemos uma grande questão aí com o nosso amigo, né? Muitos foram lá, Badiana, conhecer o João de Deus, mas observa só, o João de Deus, o que aconteceu? Né? Na verdade, estava dando certo, não é? Para ele ali estava certo. Para ele ali a espiritualidade estava agindo, multidões indo, pessoas indo, né? Cada vez mais o retorno, financeiramente, aquela coisa toda está bombando, está tudo certo, a coisa está funcionando, está dando certo, mas isso é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Né? Não pode transformar um trabalho espiritual em negócio. Isso não funciona. Nunca vai funcionar, não é? Então, chegou uma hora que, olha o que deu. Olha o que deu, não é?
e muitos outros se perdendo espiritualmente, ou a gente, independente disso, né? Se perdendo na sua vida, no trabalho, no seu dia a dia, nos relacionamentos, aquela coisa toda, tal, né? Então, a gente vê que a pessoa pode se encantar, né? Eu lembro que eu estava em Brasília organizando um evento lá da Predestinação Espiritual do Brasil, movimento espiritual pela América Latina, uma época atrás, e eu lembro que eu conheci muita gente boa lá em Brasília, e tinha um rapaz que ele era responsável em instalar bibliotecas nas ONGs, nos trabalhos comunitários. Quem financiava as bibliotecas era uma rede de postos de gasolina. E aí esse menino chegou, falou assim para mim, Fernando, eu conheci uma senhora chamada Sônia, me falaram dela. Ah, essa senhora aqui, ela faz um trabalho de reciclagem com, né, catadores de lixo e tal, na rua. O pessoal era catador, todo mundo de catador de lixo. E há muitos até situação de rua, ficava catando lixo para vender, lixo vinha revirando lixo, enfim, né, reciclados. Na época não tinha muitas palavras, né? Eles falaram mesmo como catadores de lixo, é o nome que eles usavam. Aí, Fernando, me falaram que eles montaram lá um galpão e se eu não podia instalar uma biblioteca lá. Seria para eles e para os filhos, para familiares deles. Tudo bem. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha acabado de ganhar, hoje seria assim, uns 5 milhões de reais, para fazer uma sede lá, para fazer a obra, ampliar a obra do galpão. E aí, olha o que é essa questão de Pedro Baldi, né? Essa questão de escolhemos, como é que vai ser essa escolha? Aí ele falou assim, eu não gosto de marcar nada com a pessoa, Fernando. Eu gosto de chegar lá e ver, né? Aí eu liguei para ela e falei assim, ô Sônia, eu estou aqui eu estou próximo à sua casa. 5 minutos de carro. Eu posso visitá-la? Ela disse, pode vir aqui agora. Aí ele disse assim, pronto, 50% de chance de eu fazer biblioteca. Ela já gostei dela. Por quê? Porque ela não quis marcar comigo, né? Enfeitar a casa dela, o senhor vai lá na ONG, né? Não sei o quê, vou marcar um dia para o senhor falar comigo, e chega lá e enfeitar tudo. Não, ela ia me receber com a roupa que ela estava. Ela ia me receber na casa dela como estava. Já ganhou ponto comigo, Fernando. Aí, quando ele chegou lá, ela disse assim, o senhor quer uma água para beber? Quero, só não está gelada. Mas por quê? É porque acabaram de desligar minha luz. Eu não tenho dinheiro para pagar a luz? Desligaram minha luz. Aí ele falou assim, Fernando, a mulher acabou de ganhar 5 milhões de reais para a ONG e a luz dela foi cortada, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Depois dessa, no dia seguinte, já começou uma obra da biblioteca no trabalho dela. Olha que coisa. Olha que coisa. Né? Aí que a gente vê. É isso que nós estamos falando aqui. Né? É essa questão que a gente está falando. Uma pessoa dessa, ela vai descer a ladeira, certo? Mas é pausadamente, sem desequilíbrio, de forma tranquila. Né? Se tiver que descer a ladeira, mas bem centrada, ela sabe o que ela quer. Ela não vai se perder. Né? Essa mesma mulher, depois a gente vai ler o outro parágrafo aí, essa mesma mulher, para vocês terem uma ideia, eu convidei ela para fazer nosso par do evento em Brasília, né? Tinha que fazer, né? Essa mulher era coração puro. E ela chegou para mim, quando esteve comigo, eu fui lá na sede da associação dela, conheci o trabalho dela, conheci a biblioteca, ela chegou para mim e falou assim, meu filho, a gente aqui trabalha com lixo, né? A gente vive do lixo, mas a gente não se mistura com ele. O lixo é o lixo, e a gente é a gente. Olha que coisa, olha que sabedoria dessa mulher, né? Ou seja, a gente vive nesse mundo, meu filho, mas a gente não deixa esse mundo viver na gente, não. Tem uma diferença aí.
Vai ser esse parágrafo seguinte aí, que eu nem vou precisar comentar. Já comentei. Gabriela lê e pode seguir o seguinte, Gabriela. Se o mundo está cheio dos que pensam assim, isso não quer dizer que esse seja um método lógico, vantajoso e recomendável. Que ajuda pode chegar do céu se nós fechamos as portas, impedindo sua entrada? Neste caso, as leis do alto querem ajudar-nos, mas nós não as deixamos funcionar em nosso benefício. Na verdade, o desejo de felicidade neles permanece, e para satisfazê-lo, em vez de procurarem com seu esforço ganhar um crédito, pretendem antes alegrias, aumentando sempre mais o seu débito, isto é, aumentando a sua velocidade no caminho da descida, como acontece com o alcoólatra a beber sempre mais, e com o toxicômano, a intoxicar-se cada vez mais até a destruição de si mesmo. Este é, de fato, o ponto onde automaticamente termina o caminho da descida. Disso se deduz que grande valor representa para o nosso bem o fato de possuirmos uma orientação, porque não somente ela nos conduz à salvação, como também nos liberta do fracasso espiritual. Eis o motivo pelo qual estamos conversando. Existe um paraíso para todos, mas a maioria não quer realizar o esforço de subir até ele. Não há escapatórias, esta é a lei de nossa vida. E desta maneira ela funciona em nosso nível. Isso. Muito bom, né? Agora, esse próximo aí que vai vir, eu quero chamar a atenção desse capítulo agora. Desculpa. Esse próximo item que ele vai ler aí está tão bem explicadinho. Então, vamos prestar bem atenção nesse próximo parágrafo aí, que ele está muito bom. Vamos seguir, Gabriel. Assim, enquanto permanece o desejo de felicidade, vamos merecendo sempre mais sofrimento, porque a velocidade adquirida nos leva sempre mais para baixo. A felicidade que alcançamos por meios ilícitos ou atalhos para escapar à lei não é o salário merecido de nosso trabalho, mas sim um roubo, algo conseguido fraudulentamente. E julgamos-nos inteligentes e hábeis quando conseguimos realizar isso. Acreditamos ser inteligentes por ter imaginado enganar a lei, mas isto é astúcia, é inteligência dos loucos, porque não se pode enganar a lei. Este é um raciocínio às avessas, porque o engano sempre volta sobre o enganador. Significa disparar uma arma contra si mesmo. Não se pode evadir a justiça de Deus. O dia da prestação de contas acabará por chegar. Tudo terá de ser pago. O que acontece então? Acontece o que vemos no mundo, desastres. Eles, de fato, representam o ponto final da queda da avalanche. Eis onde acaba a grande sabedoria dos astutos deste mundo. Assim, a loucura humana fica enquadrada dentro da perfeita lógica da lei. Isso. Muito bom, né? Essa frase dele eu gostei muito. Significa disparar uma arma contra si mesmo. Né? Essa é a grande verdade. A pessoa acha, não é, que está ganhando e, na verdade, só perde. Mas vamos seguir, Gabriel. Tem umas coisas aí boas pela frente. Estamos aqui tecendo uma rede de conceitos e armando um edifício de fatos para explicar e demonstrar estas verdades. Nos meus livros, o ponto de partida são as teorias para chegar depois às suas consequências práticas. Nessas palestras, o ponto de partida é a realidade da nossa vida, que se torna compreensível quando é explicada por aquelas teorias. Podemos assim entender quanto o jogo é complexo se olharmos em profundidade. Cada uma de nossas vidas passadas teve seu destino e nele esgotaram-se os efeitos próximos das causas que anteriormente havíamos posto em funcionamento. Da mesma forma, nosso destino atual é a consequência dos pensamentos e atos com que construímos, como a queda da avalanche não depende só da neve que a forma, tá certo, né? Mas também da altura de onde partiu. Ao mesmo tempo, esses pensamentos e atos foram, por sua vez,
a consequência de hábitos adquiridos através dos pensamentos e atos das vidas precedentes. Tudo em cada momento é efeito e causa ao mesmo tempo, é fruto do passado e semente do fruto. Até que nosso impulso anterior não se esgote ou nosso caminho não esteja endireitado, nossos pensamentos e atos serão determinados pelos nossos hábitos e instintos, como os construímos no passado. Com os pensamentos e atos atuais, construímos os hábitos e instintos futuros, que dirigirão nossos pensamentos e atos de amanhã. E com estes, por sua vez, construiremos nossa personalidade de depois de amanhã, e assim sucessivamente. Isso. E com isso, né, esses instintos vão mudando a cada encarnação, são novos hábitos, novos instintos, nossa personalidade vai mudando, então tudo vai se expandindo e melhorando sempre. Agora, eu queria... gente, uma coisa que eu sempre falo, né? Pode fazer perguntas e pode fazer comentários também, tá? Então, às vezes eu estou passando aqui, você viu uma coisa que eu não vi. Isso é normal, né? Aí você pode chamar, Fernando, gostei dessa frase. Fernando, isso aqui é legal. Você pode comentar também, tá bom? Sempre é bom a gente falar isso no começo. Se eu esquecer, me ajuda a lembrar aí. Né? O João me fez uma pergunta aí, eu vou aproveitar aqui. Em que capítulo está aquela colocação que eu fiz da fase inicial, do erro, fase curativa? Está no capítulo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, João. É o capítulo 6, as 3 fases do ciclo da redenção. Tá? Ele me fez uma pergunta aqui, eu estou aproveitando. Eu tenho esse livro, eu queria Isso, só então. confirmar, te agradeço. Só para você saber o capítulo, né? Então, vamos lá. Eu gostei muito dessa... Eu vou até usar isso aqui nos meus cursos, porque fala de fruto, né? Essas coisas de semente, olha lá. Tudo em cada momento, olha isso aqui, hein? Tudo em cada momento é efeito e causa ao mesmo tempo. É fruto do passado e semente do futuro. Tudo em cada momento é efeito e causa ao mesmo tempo. É fruto do passado e semente do futuro. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Eu achei isso tão bonito, tão divino, a gente às vezes não consegue explicar, né? Então, o fruto é o nosso passado, a semente é o nosso futuro, né? Então, a gente observa assim, Pedro Baldo fala muito na literatura dele em queda, né? Na verdade, eu sempre digo para os alunos uma coisa, a gente, para conhecer a lei de Deus, nós temos que ver, é a lei do amor, né? A lei de Deus é sinônimo de lei do amor. Se eu não entender isso, fica difícil. A gente já conversou um pouco nos outros capítulos sobre algumas coisas que a gente pode achar uns absurdos, né? Mas observa só como é que a coisa é, né? Será que eu consigo ver a lei de Deus? Aquela mãe pegou uma criança, né? Gerou uma criança e jogou na lata do lixo. Mas será que eu consigo ver o amor da lei de Deus por trás disso? Se eu não consigo ver o amor da lei por trás desse gesto da mãe jogando a criança lá do lixo, eu não entendi a lei de Deus. Aquela criança passou por um episódio de violência, né? O homem bateu muito naquela criança, o padrasto dela. Será que eu consigo ver o amor de Deus por trás desse pai, desse padrasto? Né? Aquela criança de 5 anos morreu com a bala perdida, sentada vendo um desenho animado na sua casa. Será que a gente consegue ver a lei de Deus, o amor da lei de Deus, por trás dessa morte dessa criança? Se eu não consigo ver o amor de Deus por trás disso tudo, eu ainda não entendi a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Né? Então, essa colocação dela aqui, tudo em cada momento é efeito e causa ao mesmo tempo. É fruto do passado e semente do futuro.
Por quê? Observa só. Aquela criança que desencarnou de bala perdida, né? Aquilo é efeito e causa ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele foi um caçador no passado. Poderia ser um caçador de pássaros, de animais, aonde ele matava os animais distraidamente, né? Ninguém sabia de onde vinha o tiro, né? O animal não sabia nem de onde vinha o tiro, o caçador estava escondido, né? Então, o que acontece? Aquele desencarne dele hoje, de bala perdida, é efeito de um passado, não é? É efeito de um passado. É fruto do passado, não é? Mas é semente para o futuro. Por quê? Porque ele está, como disse Jesus, se reconciliando com o maior inimigo dele, que é o caçador que ele foi. Sendo a vida dele tirado. Olha, né? Então, observa que aquilo ali é semente do futuro. Olha que interessante, não é? É a semente do futuro. Então, nós temos que ver sempre isso, em tudo que acontece, né? Então, aquela criança que hoje foi jogada na lata do lixo, ela precisa, mas lembrando que eu já comentei em outros estudos, ela passou 10 encarnações rejeitando os filhos todos. Não criava ninguém. A lei de Deus oportunizou várias vezes. Jogar na lata do lixo, como diz Pedro Baldo, é um chicote. Não foi pelo amor, só pela dor, esse espírito que nós estamos falando aqui. Então, na hora que aquela mãe joga na lata do lixo, ela não jogou porque ela quis. Ela é usada pela lei de Deus. Ela está na primeira fase. E a criança, na segunda fase. Lembra da fase que a gente comentou aqui, né? Um está na primeira fase e a outra na segunda fase, né? Um está na fase inicial do erro. Jogou a criança do lixo. E a mãe? E a criança? Na fase curativa da dor, da correção. Não é? Olha que interessante como está a coisa. Então, nessa primeira fase, a fase inicial do erro, não é? A gente observa ali, e também na fase curativa, o efeito e a causa junto. O passado é o fruto passado e semente futuro. Né? Então, aquele ato da mãe, jogar a criança ali, é efeito, não é? É fruto do passado daquela criança. Olha que interessante. E causa para essa criança se reconciliar, que vai depois para o outro estágio, né? Que é a trajetória justa, que é essa fase da regeneração, da cura dessa alma. Então, observa que em cada momento, efeito e causa ao mesmo tempo, né? Ou seja, vamos trabalhar bem isso. A criança rejeitou no passado, então o efeito do pai, da mãe jogar ela na do lixo, já é feito do passado. E, ao mesmo tempo, é causa. Porque o que faz fazer ela amanhã ser uma pessoa regenerada foi a mãe ter jogado ela no lixo. Né? Então, tudo é efeito e causa ao mesmo tempo. Não é isso? E aí o que ele fala é fruto do passado, mas semente do futuro. É isso que a gente tem que ver o amor da lei. O amor da lei de Deus por trás disso tudo. Porque depois que essa alma desencarna com um tiro, com aquela bala perdida, meu Deus do céu, é só luz, é só agradecimento. Olha aquele menino João Hélio. O João Hélio foi arrastado por carros. E na psicografia que ele mandou, o que ele disse? Né? Ele disse que os pais dele aceitaram que ele viesse como filho. Olha na psicografia.
os pais concordaram que ele viesse como filhos e que ia perdê-lo daquele jeito, não é? Agora, o que ele fazia, não é? Ele puxou naquelas bigas, né? O pai, a mãe e os rapazes que fizeram aquilo com ele, né? Os rapazes o menino que puxou o carro. Os 3 ou os 4 estavam sendo arrastados por ele, né? Em outras encarnações, nas bigas, na biga, vivos. Olha que interessante, né? E aí ele encarna e os pais dele aceitaram, olha, que aquele homem que arrastou eles na biga, vivo, e matou eles, viesse como filho. Olha que interessante. E aquele outro rapaz não o perdoou, né? Olha que interessante. Aquele outro rapaz aceitou puxá-lo, não é? Puxá-lo, não é isso? E aí, quer dizer, os 4 de novo se encontraram. Os 5 de novo se encontraram. Olha como é que a coisa é. Não é? Olha como é que o efeito e a causa ao mesmo tempo. Tudo junto ali, ó. Não é? Ele foi arrastado, né? Ele foi arrastado, aquilo já é um efeito e causa. Não é? Causa de um passado está tendo um efeito ali. E aquele efeito que está tendo ali já é uma causa para o futuro. O que vai acontecer no futuro? Que regeneração é essa do futuro? Então, é fantástico quando vê. É fruto, o passado é o fruto e a semente é o futuro. Ou seja, a gente sempre tem que ver por trás daquilo que a gente fala que é um grande mal, ali é uma semente do futuro. O mal não existe. Não vai existir nunca. Sempre é semente do futuro. É esse que Pedro Baldi fala. Não sou eu que estou falando isso aí. Né? Então, a gente não pode dizer que a semente é ruim. A semente é amor. É isso que a gente tem que entender. Né? Conseguir ver o amor de Deus, o amor da lei por trás de tudo isso. Senão a gente não entende a lei. Né? Uma lei que pune, castiga. Não, ela não está punindo, não está castigando. Ela está regenerando aquela alma. É um recurso pedagógico da lei para fazer aquela pessoa se reconciliar com o passado dela. Pode falar, Zezinho. Fernando, eu acho ótimo esse exemplo que você dá, porque a gente ouve muito, né, a história, coitado, não existe coitado, né? Não existe vítima, né? Nós estamos todos aqui para cumprir aí o nosso caminho. Mas quando você dá aí o exemplo do João Hélio, eu fiquei pensando, né? Sim, esse pai, essa mãe vieram, foram escolhidos e escolheram estar como pais, e aí é uma vida em progresso, né? Eu vejo assim, é uma vida em progresso, espiritualmente falando. Mas qual é o progresso desses outros que também estiveram lá atrás com ele, que foram arrastados, mas que vieram para arrastá-lo? Como é que se dá o progresso nesse caso? Então, mas aí é que a gente fala logo no começo, né, Zezé? A gente observa que a sociedade é isso, cada um no nível diferente. Observa que esses rapazes, eles não tinham evolução ainda para entender, como o pai e a mãe teve. Né? A lei de Deus usou da energia deles, alguém tinha que fazer aquilo, alguém tinha que arrastar o João Hélio. Não é verdade? Sim. Agora, se esses rapazes, olha só que interessante, se esses rapazes tivessem uma consciência um pouco diferente, né, vamos dizer assim, eles poderiam ter vindo irmãos do João Hélio, por exemplo, né? Poderia ter tido irmãos do João Hélio, e aí, como irmãos, ia passar por aquela dificuldade, aquela dor, aquilo tudo, né? Está até, vamos dizer assim, está naquele momento vendo aquilo tudo do irmão, passando por aquilo tudo, né? Mas aí é a evolução de cada um. A lei de Deus é como eu sempre digo, Zezé,
Se a lei de Deus mandar o Fernando puxar uma criança, Fernando não vai puxar, porque o Fernando já entende que isso não é o correto. Então, a lei de Deus ajuda, aproveita essa questão de cada um estar numa fase e que precisa extravasar essa fase, né? Precisa viver aquilo ali como a sua verdade, as pessoas na sua queda, na sua ladeira abaixo, vamos dizer assim, nesse estágio evolutivo que elas estão, nós temos que aproveitar isso. A lei de Deus aproveita tudo. Né? Então, vamos aproveitar essas pessoas, que elas têm esse instinto, isso faz parte delas, né? E elas vão fazer, ou seja, o escândalo é necessário, mas há de quem o faça. Isso, entendi Não perfeitamente. É? Ou seja, uma coisa não justifica a outra. Não pode ser dente por dente, olho por olho, né, Zezé? Como disse Gandhi, uma hora todo mundo segue Banguelo, não é? Então, parece que eles foram dente por dente, olho por olho. A mãe e o pai perdoou, não é? A mãe e o pai perdoa, mas os outros foi dente por dente, olho por olho. Você bateu, levou, não é? Entendi. Você me fez, eu também te faço. Não é verdade? Nem todo mundo reencarna e consegue perdoar. É ruim, isso é muito difícil, né? O pai e a mãe foram espíritos grandes, não é verdade? Agora, e olha que interessante, observa que aquele cara, eles estavam ali, quatro sendo puxados pelo João Hélio, vamos dizer assim, mas quem foi o pai e a mãe? Né? Olha que interessante, né? Essa escolha aí, ó. Né? A espiritualidade sabe, né? Definir bem, né? Foram 4, mas não foram, não eram 4 na mesma evolução. Eram 4 espíritos diferentes. E aí nós temos que escolher agora qual é aquele que vai ter condições de vir. Né? Exatamente aqui nessa situação. A lei de Deus, gente, ela é perfeita, mas é de uma perfeição, de uma harmonia impressionante. O que a gente tem que entender que aquilo que a gente chama de mal, não é? É um recurso pedagógico da lei de Deus para a gente evoluir. Não existe mal. É recurso pedagógico da lei de Deus. É o que a gente sempre fala aqui, né? Uma criança, você olha, ela entende. A outra você tem que chamar para conversar. E a outra você tem que agir mais firme, né? Então você viu que os pais, a lei de Deus chamou 2 espíritos. Não, a gente aceita vir como pai. Né? E vocês? Não. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não tinha outro. Obrigada, querido. Muito bom. Eu te agradeço. Vamos, Gabriel. É assim que estão acorrentados, a mesma cadeia, os diferentes momentos da construção de nós mesmos, ou os degraus sucessivos da evolução do nosso eu. Cada degrau apoia-se sobre o precedente. Ai de quem começa a resvalar ao longo da descida e a tomar velocidade nesse rumo. Quanto maior for a velocidade adquirida, tanto mais difícil será parar e mudar a direção do caminho. Ao contrário, acontece para quem tomou a estrada da subida. Pode continuar, Gabriel. Na economia do céu não há inflação monetária, porque o valor da moeda está sempre sustentado por uma reserva de ouro infinita, que é Deus. Assim, vale a pena fazer economias, porque no banco de Deus nunca há perigo de desvalorização. Elas ficam sujeitas a um juro composto que representa uma tendência a fazer crescer sempre mais o capital. Tudo isso ajuda na subida, que assim se toma cada vez mais fácil, enquanto a velocidade na descida tem, da mesma forma, seus juros compostos às avessas, isto é, no sentido da dívida e não de crédito. Encontra-se assim, nas 2 direções opostas, a mesma tendência para a aceleração, cada uma dirigida para seu ponto final. A salvação para quem sobe e a destruição para quem desce. Cabe a nós escolher o caminho. Isso. Esse escolher o caminho é sempre uma coisa que nos compete, né? É sempre uma coisa que vai depender de todos nós.
Isso vai gerar em nós responsabilidades, essas escolhas vai gerar em nós o caminho que nós vamos estar trilhando, né? E eu lembro de uma passagem de Jesus, quando ele conta a história do banquete, né? Ele diz que um homem deu uma festa e mandou chamar os convidados. E depois os seus empregados voltaram. Eu estava localizando aqui, está lá em Lucas 14, capítulo 14, 15 e 24. E depois que esse homem, os empregados voltaram do banquete, né, que chamou para o banquete, os empregados falaram assim, ué, cadê esse aqui? Ah, ele falou que comprou uns campos de terra e tinha que ir lá ver. E o outro comprou uma junta de bois e tinha que ir lá experimentar. Junta de bois é aquele carro que 2 bois vão levando para arar a terra, tal, né? Aí tinha que experimentar lá. E o outro casou, ele teve que ir para as núpcias, né? Teve que ir lá para. Então observa que depois a parábola termina, né? Mas não é o caso aqui como eu quero contar. Vou aproveitar esse pedaço da parábola. Observa que quando Pedro Baldi fala, cabe a nós escolher o caminho. Gente, a todo momento de nossa vida, a espiritualidade nos faz convites. A todo momento de nossa vida, a porta de Damasco pode estar à nossa frente. Mas a gente vai ter que fazer escolhas. Essa é a grande escolha da nossa vida. Né? Paulo de Tarso, quando ele cai em Damasco, ele fez a escolha dele. Ele viu que ele estava equivocado. Paulo de Tarso viu que ele estava descendo ladeira abaixo. E ele conseguiu ter a sabedoria de frear, né? De ir freando com paciência, com tranquilidade, para poder retornar esse caminho ladeira acima. Então, observa que esse homem que disse, comprei os campos de terra, é mentiroso. Como é que ele comprou um monte de terra e estava indo lá ver as terras? Ué, primeiro eu vou ver as terras, depois eu vou comprar. Então o Senhor já sabia que ele estava mentindo, era mentiroso. Você desculpa. Por que não fala aqui que não quer vir para o banquete? Né? Por que não fala que não quer vir na minha casa? E o outro comprou a junta de boi, vai experimentar. Como é que você vai experimentar uma coisa se você não sabe se está funcionando, se os bois estão saudáveis, tem força para puxar aquela tração, não é? Mentiu de novo. E o outro casou, né? O outro casou, tinha que ir para as núpcias, ou seja, coisa do mundo, coisa mundana, do dia a dia, né? É isso que falou. Ele foi buscar essas coisas da vida, do dia a dia. Então, a gente não pode dar desculpas. A gente chega a uma certa hora de nossa vida que não dá mais para a gente dar desculpa. Não tem mais o que desculpar. Agora é o momento que a espiritualidade está nos chamando para esse grande banquete que vai se efetivar aqui na Terra. Um grande banquete que é a era de Aquários. Um grande banquete que é a era do mentalismo. Um grande banquete que é uma era da gente aprender a amar. Que aprendemos a amar e precisamos exteriorizar esse amor na era de Peixes. Essa é a grande verdade de nossa vida hoje, é o grande momento de nossa vida hoje. E como se banquetear, né? Como frequentar esse banquete que o Senhor nos chama, né? Que os nossos mestres ascensionados nos chamam. Né? Talvez Jesus tenha mostrado um pouco o caminho. Jesus fala, constrói a sua casa sobre a rocha. Ele fala, seja bom administrador de sua vida, vamos ser virgens prudentes, vamos juntar esse óleo da convicção, esse óleo da caridade, esse óleo do dia a dia de todos nós, do discernimento, da compaixão, multiplicar os nossos talentos. A gente chega a ponto que a gente fala assim, precisamos servir a Deus e as suas criaturas. Mas a gente vai dilatando esse sentimento, esse conceito de Deus, e a gente não separa mais servir a Deus e as suas criaturas, que assim como Francisco, assim como Antônio,
uma capacidade de ver Deus em tudo e em todos. Então, Francisco talvez não falasse servir a Deus e as suas criaturas, porque ele já via as criaturas em Deus e Deus nas criaturas. Não é? Ou seja, Deus é um só. O que a gente está vendo são a manifestação de Deus. E isso é a unidade. E aí a gente não tem mais o porquê de julgar, não tem mais porquê de condenar, porque mesmo aquele homem que está ladeira abaixo, mesmo aquele astuto, mesmo aquele que se apropriou de um bem que era meu, não é? Ele é Deus. Ele também é Deus. Ele é uma manifestação de Deus. Como nós somos uma manifestação de Deus. Mas ele é mau, como nós dissemos semana passada. Não, Pedro Baldi disse que ele não é mau, ele é imaturo. Não é maldade, é imaturidade. Então, que a gente consiga dilatar esse sentimento da compaixão. Que compaixão é uma capacidade de sentir a dor que o outro está sentindo. Mas não basta sentir a dor. A gente precisa fazer alguma coisa para aliviar essa dor. E a planta tem esse sentimento. A planta tem isso, quando eles chamam o conceito de altruísmo vegetal. Né? Observa a planta, o modelo, um exemplo maravilhoso para todos nós. Um animal maravilhoso para todos nós. Né? Um diamante que ele precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado para poder se tornar um diamante. E aquela planta, por amor, né? Eu entro na minha casa triste. A todo dia eu entro com mais tristeza, não é? E aí está lá a semente da trançagem no meu terreno, do aça-peixe, e ela germina. E por que ela germina? Isso é compaixão. Ela sentiu a dor no nosso peito. Ela sentiu a dor que a gente está sentindo. Mas ela não sentiu só a dor, ela fez alguma coisa para aliviar a dor nossa. Ela se desintegrou da sua individualidade para se integrar a essa totalidade, começar a germinar, nascer, e a gente fazer o uso dela, para a gente não ter pneumonia por causa da nossa tristeza. E o animal na nossa casa, que é a compaixão maior do que essa, capaz de dar a vida dele para que a gente tenha vida, capaz de levar uma doença nossa. E o que é isso senão compaixão? Uma capacidade desse animal de sentir a nossa dor e nos ver incapazes de lidar com ela. Porque quando nós somos capazes, eles não vão ficar doentes. Mas quando a gente não dá para segurar essa onda sozinha, eles vão segurar a onda, né? E vão ficar doentes e até desencarnarem. E ainda nessa vida podendo voltar para a nossa casa. O que é isso, se não amor, se não uma coisa que se faz com paixão, com prazer, o dever feito com prazer. Que a gente seja como esse diamante, que a gente seja como essa planta, que a gente seja como esses animais. Fazer tudo com paixão. Ou seja, o nosso dever com prazer, com alegria. Alegria daquele animal que está desencarnando no seu último suspiro. Ali não tem dor. Ali tem júbilo. Ali tem alegria de dever cumprido. Que o Pai nos abençoe mais uma vez. Que o nosso amigo Miguel Arcanjo, como nós abrimos, também nos abençoe nesse início de semana para todos nós. Obrigado a todos pelo estudo. Gratidão imensa, Fernando. Um beijo grande.